Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a vereadora Thelma Gobi pela sua explanação aqui há pouco. Bastante elucidativa, técnica, coerente e sem qualquer detalhe a ser feito, né? Sem qualquer consideração a ser feita, em razão da propriedade com que falou e da pessoa que é como médica, e soube muito bem explanar a todos, né, que a análise dos números, a análise da situação, ela também deve ter um outro olhar, né? E esse olhar que ela mostrou para nós aqui tem uma coerência bastante afinada com o atual momento. Em segundo lugar, o vereador Cabelo falou que eu tenho soberba. Pena que ele não está aqui, porque eu gosto de falar para ele mesmo também, né? Mas eu não tenho soberba, não. O que eu falo com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu interpreto, e falo de acordo com aquilo que eu sei. Jamais aqui tenho a intenção de me sobrepor perante de quem quer que seja aqui. Como ele mesmo disse, todos aqui nós somos iguais. De fato, somos iguais. Mas cada um fala aquilo que é pertinente àquilo que quer. Se ele entende que a palavra dele, a forma como ele se expressa aqui é a melhor, continue assim. Eu vou continuar expressando da forma com que eu acho que é a correta e vou defender meus princípios e defender as minhas posições. Eu gostaria de falar um assunto hoje aqui sobre a FUNPREV. A FUNPREV é um assunto que, de vez em quando, nós estudamos aqui, conversamos aqui nessa casa e discutimos aqui nessa casa. Mas a FUNPREV é um assunto de extrema relevância para o nosso município. E nós tivemos uma reunião, uma última reunião aqui, em que veio uma empresa que faz o cálculo atuarial da FUNPREV. O que essa empresa faz? Ela analisa aquilo que a FUNPREV tem em seus cofres, aquilo que a FUNPREV tem em recurso e qual é a capacidade da FUNPREV poder pagar os funcionários inativos em razão de uma projeção daqueles novos que serão aposentados. Para quem não sabe, a FUNPREV, ela precisa ter recursos próprios para poder pagar a aposentadoria dos inativos, dos funcionários já aposentados. Quem faz a folha de pagamento da Prefeitura Municipal dos servidores ativos é a Prefeitura Municipal. Quem faz dos inativos é a FUNPREV. Para que ela possa fazer isso, é preciso que ela tenha caixa. Por que eu estou falando isso? Porque na emenda constitucional número 103 de 2019, que é a PEC da Previdência, que foi aprovada, lá ficou definido que estados e municípios, né, deverão adotar o mecanismo para poder fazer o reajuste das alíquotas. E o consultor que aqui esteve recomendou que a FUNPREV Bauru não deve fazer alíquota progressiva, ou seja, conforme o ganho de cada servidor, e sim uma alíquota única de 14%. Se isso não for feito, e para isso ser feito é preciso que o prefeito encaminhe à Câmara Municipal um projeto de lei, nós vamos ter problemas futuros na FUNPREV, com dificuldade, porque a FUNPREV vai ter de fazer o pagamento dos funcionários. Vai chegar um determinado momento que a Prefeitura vai ter que desembolsar dinheiro da sua receita para poder pagar funcionários. E esse não é o objetivo de uma previdência municipal. Portanto, foi discutido em ata, no dia 22 de julho, o encaminhamento de um parecer jurídico e mais análise atuarial à Secretaria de Finanças, demonstrando a necessidade de um projeto de lei. E hoje, o jornalista Nelson Gonçalves, ele fez uma publicação mostrando um assunto muito interessante e eu gostaria de vou tentar ser o mais didático possível para que todos entendam. Só para se ter uma ideia, hoje, a FUNPREV paga 3.758 funcionários aposentados, numa média de R$ 4.270 cada funcionário. Isso não significa que todos recebem 4 mil, tem mais e menos, mas o valor mensal é de 16 milhões de reais. Então, eu preciso pegar o dinheiro das aplicações, aquele fundo que eu tenho lá, mais o aporte que a Prefeitura faz, né, porque ela deve para a FUNPREV, ela tem que fazer esse equilíbrio,
até um determinado ano, para ela poder pagar os 16 milhões por mês. Acontece o seguinte, quando um funcionário, eu sei muito bem disso, porque trabalhei na Polícia Militar e cuidei desse assunto dentro da Polícia Militar. Por exemplo, quando eu, servidor público estadual ou servidor público municipal, eu contribuí com o INSS 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, e aí eu passei no concurso e fui para o serviço público, o que acontece com aqueles 10 anos que eu contribuí, aqueles 5, 6 anos que eu contribuí de INSS? Eu vou somar aquele tempo de serviço com o meu tempo de serviço aqui e vou me aposentar. Quem é que vai pagar a minha aposentadoria? Quem vai pagar, se eu for um servidor da prefeitura, vai ser a prefeitura municipal. Logicamente, a FUNPREV. Então, a FUNPREV, ela vai pagar aquele funcionário aposentado, mesmo que ele tenha contribuído lá 10 anos no INSS. Poxa, mas e aquele dinheiro que foi do INSS? Como é que eu faço? Aí é que está o grande problema, o grande gargalo hoje na administração. A FUNPREV, ela deve e tem por obrigação buscar essa diferença junto ao INSS, que a gente chama de compensação. Hoje, o valor que nós temos devido, que está lá com o governo federal, é de 416 milhões de reais. E isso não pode passar em branco. E isso não pode ser esquecido. E as administrações da FUNPREV nos últimos anos, ao que consta, não fez a lição de casa, ou não fizeram a lição de casa. Por quê? Porque deveria ter buscado esse recurso junto ao governo federal. Isso é uma compensação. É a mesma coisa, vereador Guilherme, se o senhor trabalha 10 anos no serviço público municipal e o senhor, de repente, pede a sua exoneração. Aí o senhor passa a contribuir voluntariamente para o INSS. Quem é que vai pagar a sua aposentadoria quando o senhor preencher os requisitos? O INSS. E os valores que o senhor, e o tempo que o senhor usou do serviço público municipal, quem é que vai fazer esse pagamento? O governo federal, ele vai absorver, mas o municipal, ele tem que fazer a compensação, ele tem que retribuir aquele valor que o senhor contribuiu aqui. Então, eu estou falando isso porque é um assunto muito importante, muito relevante para o nosso município. Portanto, o prefeito tem que fazer a lição de casa, ele tem que reunir com a FUNPREV, tem que apresentar o projeto de lei para fazer o devido ajuste na alíquota de 14% e deve pedir os 416 milhões junto ao governo federal. O ministro Paulo Guedes falou o seguinte, eu estou esperando pedir, ou seja, ninguém pede. Ou seja, não há uma atenção das prefeituras municipais nesse sentido. Me honra com a parte, vereador. Excelência, rápido. Simplesmente era isso, né? A FUNPREV tem que notificar, tem que solicitar, né? Exatamente. E a pergunta que se fica é o seguinte, quantos funcionários que nós temos hoje, aposentados, que contribuíram com o INSS? Quanto tempo esses funcionários contribuíram com o INSS? E os valores que esses funcionários contribuíram com o INSS? Tudo isso precisa ser calculado e cobrado. A quem compete isso? A FUNPREV. E a FUNPREV, obviamente, está ligada diretamente ao governo. Portanto, senhor presidente da FUNPREV, é um alerta ao senhor, uma advertência ao senhor, para que faça isso o quanto antes. Porque, só para você ter uma ideia, a prefeitura desembolsa por ano a FUNPREV 24 milhões de reais. É um valor muito significativo que poderia ser empregado esse valor em outras áreas de relevância para o nosso município. E para finalizar, eu gostaria de fazer algumas indagações. Plano de cargos e carreiras e salários. Fizeram um estudo, o estudo foi abortado. Como é que está o PCCS? Não sabemos. Ele está crescendo a folha. Embora o governo não tenha dado 1% de aumento, a folha de pagamento continua crescendo em razão do PCCS. Ela é justa para todos? É justa para quem buscou, mas é injusta para a grande maioria dos funcionários que não consegue preencher os requisitos para ter o benefício. Plano diretor participativo, estudando. Lei de zoneamento, estamos estudando. Lei das contrapartidas, não se tem nem notícia do que isso vai acontecer. Então, o que eu espero é que o prefeito, ao invés de ficar se lamentando nas redes sociais, que nem ontem está bravinho, Gazeta, nossa senhora, faz o seguinte, faz a lição de casa, prefeito.
faz aquilo que é da sua competência. Não fique concentrado única e exclusivamente em Covid-19. Isso é importante e relevante, mas o senhor tem uma responsabilidade enorme e foi eleito para isso. Muito obrigado.